Será que existe uma idade ideal para adquirir a tão sonhada independência? Pois é. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje aqui no estúdio com a psicóloga Karina Nogueira. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Lu, né? Bom dia, pessoal que está assistindo em casa. Vamos iniciar dizendo, né, que eu acredito que não existe uma idade ideal, mas nós temos aí uma faixa etária de seus 20 aos 30 anos, que é normalmente quando as pessoas começam a desenvolver esse desejo de sair de casa, né, de ter mais independência, casar. Karina, hoje a gente vai tratar aqui sobre a independência tardia. Antigamente, os jovens saíam mais cedo de casa, até mesmo existia um incentivo muito grande por parte dos pais. E hoje em dia a gente tem percebido que isso mudou, né? Os jovens adultos estão ficando cada vez mais tempo na casa dos pais. Fala um pouquinho sobre isso. O que seria essa independência tardia e se existem consequências para esses jovens adultos? Essa independência tardia é justamente esse processo de amadurecimento mais tardio, que eu diria que está ligado a vários fenômenos. Pode ser tanto por questões econômicas, quanto também por uma superproteção dos pais. Antigamente nós começávamos a trabalhar mais cedo, então nós tínhamos crianças aí de 13, 14 anos já trabalhando, o que não era interessante. E hoje em dia também o mercado de trabalho tem uma exigência maior com relação a qualificações, especializações, então a gente passa mais tempo nesse processo de estar se graduando, se especializando para ingressar no mercado de trabalho do que de fato entrando dentro dele. E acredito que tudo isso influencie no tempo que as pessoas estão ficando mais em casa e nessa dependência dos pais. Eu já vi casos de jovens, vamos botar adultos, né, na faixa dos 40, 40 e poucos anos, que ainda estão dentro de casa e existe de fato aquela superproteção. Vamos falar de consequências? Quais as consequências dessa superproteção? As consequências dessa superproteção, com certeza, são um adulto que não é funcional. Imagina você ter 40, 45 anos, você não tem dinheiro para pagar as próprias contas, para fazer as coisas que você deseja fazer. Além disso, acredito que até estar num relacionamento seja mais difícil quando a gente vive essa relação com os pais, porque não é um adulto funcional, digamos assim, uma pessoa que ela consegue resolver os próprios problemas, às vezes tem que ir num médico, precisa que a mãe acompanhe, estando nessa faixa etária. Como é que funciona esse processo, então, para desvincular, né? Vamos falar, fazer o desmame, porque às vezes existe aquele termo, o pessoal fala, ainda existe o cordão umbilical. Como é que faz? Como é que a gente inicia quando existe esse superapego? Eu acredito que os pais, principalmente, precisam trabalhar isso, né? Quando um filho nasce, ele já nasce para o mundo. Então, às vezes, esse apego vem muito por parte deles, de eu quero meu filho próximo, eu não quero que o meu filho saia, mas também por um conforto da própria pessoa. Poxa, eu estou aqui em casa, meus pais conseguem fazer tudo para mim, são o meu apoio. E estamos numa sociedade, né, vivendo uma geração que é muito ligada ao prazer. Então, a procrastinação, a incerteza, o medo do futuro, tudo isso dificulta com que a pessoa saia. E o jeito de desprender é enfrentar, né? Os pais precisam incentivar sempre a independência, a ir, a buscar, e a pessoa também precisa entender que ela tem que ir. Em algum momento ela vai ter que se desprender ali do ninho. Quando buscar a ajuda de um profissional, porque às vezes não existe, a pessoa não consegue, na verdade, se desprender. Existe um superapego mesmo, fala, não, peraí, tá errado. Quando buscar a ajuda de um psicólogo, por exemplo, para ajudar nesse processo? Eu acredito que aí, principalmente na fase dos 20, quando a gente está entrando na faculdade ou então iniciando no mercado de trabalho, tem muitos medos, tem a famosa crise dos 20, e por mais que ainda não seja identificado, assim, a pessoa não consiga perceber que aí é específico porque eu tenho um apego muito grande com os meus pais, é importante que ela busque essa ajuda para se entender, para se descobrir e conseguir enfrentar esse momento, porque não é fácil, né? Você sair daquela posição de estou em casa, tranquilo, né? Meus pais me ajudam financeiramente para agora eu sou um adulto, eu pago impostos, eu tenho que arcar com as consequências das minhas ações. E se de repente, Karina, a pessoa saiu de casa, vou encarar a vida,
tudo deu errado, não vou voltar para casa e aí não quer mais sair de casa. O que fazer? Como é que os pais podem também ajudar nesse processo? Porque como você bem colocou no decorrer da nossa entrevista, os pais às vezes são os culpados, né, por conta disso, criam esses adultos como se fossem crianças, né? Como os pais devem lidar com isso? Eu acredito que, como eu falei, tem fatores econômicos que estão ligados a isso. Hoje em dia é muito mais difícil você comprar uma casa, muito mais difícil você comprar um carro, conquistar essa independência de fato. Então, caso o seu filho precise retornar para casa em algum momento, é claro que você deve ser esse apoio, essa pessoa que acolhe ele, mas sempre incentivando, no sentido de, olha, filho, você está aqui nesse momento, mas vamos buscar, vamos fazer coisas para você poder crescer e continuar trabalhando e conquistando as coisas que você tinha antes, né? Se for uma pessoa que, por exemplo, se separou, aí perdeu uma casa, que é muito comum às vezes de acontecer em processo de separação, né? Ou seja, os pais eles devem exigir dos filhos a participação financeira também dentro de casa. Acho que isso é importante, né? Acredito que sim. Diria que a variar da idade, mas ali a partir do momento que ele já tem uma renda, né, já está iniciando no mercado de trabalho, já consegue se estabilizar, seria interessante sim que as contas de casa fossem divididas, até uma forma de conseguir diferenciar o que é o estar morando com a família, porque ainda é confortável, eu gosto dos meus pais, estou aqui porque é mais fácil. Qual que é a mensagem que você deixa para quem acompanha a nossa programação, que está passando por essa situação e precisa cortar esse cordão umbilical, Karina? Pessoal, busquem por terapia. A fase dos 20, ela não é fácil. Na verdade, durante toda a vida a gente passa aí por pequenas crises, mas principalmente aí quando a gente está saindo desse processo da adolescência para a vida adulta, muitas coisas acontecem, muitas mudanças. Então, se você sentir que está difícil, que você não está conseguindo se entender, se compreender, busque por terapia, busque por uma ajuda. Importante, né? Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Obrigada a você.